Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, te rendemos graças, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo. Ao Senhor devemos toda a nossa adoração. Toma cada um de nós em Teu domínio neste momento, Pai Santo. Perdoe as nossas fraquezas e falhas. Preencha-nos com Teu Espírito Santo, pois é a única maneira de nós não errarmos, Pai. Não errarmos na Sua palavra, não dar o passo errado, porque é o Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E a Tua palavra é a verdade. É o Senhor que a escreveu, o Senhor manifestou em carne, revelando-se Deus, e agora nas eras da igreja, através do Teu Espírito Santo, revelando-se como a palavra, por meio de Seu servo profeta. Fale conosco, enche o nosso coração de gozo. A Sua palavra vindica o Senhor. Que a Sua palavra possa vindicar o ministério que o Senhor coloca na igreja. Hoje já o Senhor trouxe o profeta e agora o Senhor tem o quíntuplo, onde a Sua palavra diz que o Senhor aperfeiçoa os santos. Estes ministérios são do Senhor, e só o Senhor pode movê-los perfeitamente, Pai. Então rogamos que o Teu Espírito Santo mova sobre nós,
Toma minha mente, meus lábios, meu coração. Retira todo pensamento humano e natural, Pai. E que o Senhor manifeste da mesma maneira simples e singela e alcance o coração eleito. Pois o teu salmista disse que a tua palavra dá o entendimento aos simples. A sua palavra dá sabedoria aos humildes. Então nós rogamos, Pai, fale conosco e derrama o espiga de bênção para cada coração. Nós te pedimos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Nossa leitura, Apocalipse 10, versículo 7. Irmão Sandro, Deus abençoe você. Está nos ouvindo aí, é um prazer muito grande. É um privilégio muito grande para mim, meu irmão. Um abraço carregado de saudade, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 10, versículo 7. Amém? Vamos ler juntos? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, aos profetas, seus servos. Desculpe, irmãos. Amém? Deus abençoe. Pode se sentar? Amém. Louvado seja Deus. Deixarei como título nesta noite o ministério do sétimo anjo. Talvez a gente não consiga abranger de uma forma mais simples. Talvez o vocabulário também não é muito grande, mas eu creio que Deus pode e que Deus faz, a obra é dele. Então, o irmão Brana diz que Deus fala, Deus ouve. Deus fala na boca do seu pregador, como Deus ouve no coração de seus filhos. Então é Deus falando e é Deus confirmando. Diante de uma hora, mediante tantos problemas e pensamentos facciosos que tem havido, está havendo e vai haver dentro da mensagem, que o Espírito Santo de graça possa alcançar o nosso coração e nos posicionar, como o irmão Brana disse, quando a noiva reconhecer a sua posição, dizer que a noiva, todos dizem, a denominação, a romana da mensagem. Se a noiva já estivesse no ponto que Deus viu em sua palavra, o arrebatamento já havia acontecido. Porque foi assim que o profeta disse: quando a noiva reconhecer a sua posição. A posição da mulher é estar em submissão ao marido, e não no governo do marido. E tudo que nós temos visto, os pensamentos colocados sobre a Bíblia, sobre a mensagem do sétimo anjo, está além da mensagem. Então está além de Deus. E isso é a igreja estar além do seu cabeça, que é Cristo. Então precisamos regressar com humildade, sermos posicionados pela mensagem dentro do conselho que Deus deu, dizendo: diga o que disse as fitas. Então hoje são muitos pensamentos, e não vamos mexer nesses pensamentos, vamos falar sobre o ministério do sétimo anjo. Como nós já falamos,
culto anterior, o tempo dos 7 selos. O irmão Branham disse que no tempo dos 7 selos, tudo seria revelado. E muitos ou alguns pregadores estão dizendo que o irmão Branham é o 7º selo. Então nós olhamos o trabalho de Deus dentro das eras, segundo as Escrituras, um anjo para cada era. E o irmão Branham disse que cada anjo é um selo. Então nós temos 7 selos, 7 trovões, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 trovões e 7 trombetas. Estes 7 elementos, citado pela palavra, está tratando de uma mesma coisa. Como disse o irmão Branham, foi escrito em parábolas. Ainda que o irmão Branham esclareceu que selo é uma coisa e trovão é outra. Mas para desempenhar esse quadro escrito por Deus das eras, da plenitude dos gentios, nós lemos, o irmão Branham disse que Deus trabalhou como autor, trocando-se, vestindo de máscara. Deus saiu da eternidade, vestiu uma máscara humana e morreu por cada um de nós. E ao fazer isso, os judeus o rejeitaram, e logo Deus começa a desempenhar esse trabalho nas 7 eras da igreja. Quando o irmão Branham disse que os personagens destes selos, desse drama divino, começou na primeira era da igreja. Então nós vemos que o primeiro personagem foi Paulo. Então nós vamos recordando, irmãos, a gente vai repetindo a pregação para que a gente não possa falhar em mostrar, porque as pessoas não vejam errado o desempenho, o desenrolar desses 7 selos, que é o programa de Deus, que foi um segredo perfeito com Deus, disse o irmão Branham. Deus nunca falou isso em tempo nenhum, mas seria revelado na voz do 7º anjo. Agora, estes mistérios, eles foram manifestados, conforme Deus escrevera e anunciou através de João, em Apocalipse. Então Deus desempenhou daquela forma, mas só que foi manifestado e conhecido nesses dias, ou seja, na última era, que era para ser revelado todos esses acontecimentos. Não quer dizer que eles aconteceriam tudo agora, que o Cordeiro sairia do trono em 1963, porque isso contraria as Escrituras. Não temos base escriturística para falar que a nuvem da manifestação dos 7 anjos, no dia 28 de fevereiro, foi a vinda do Senhor, porque qualquer pregador que prega isso, eu desafio em nome do Senhor Jesus a mostrar onde o profeta disse que esta nuvem é a segunda vinda do Senhor. Estou certo que eles nos chamarão de incrédulos, mas não é isso que o profeta disse que era a segunda vinda. Ele estava mostrando algo diferente. Essa manifestação essa manifestação estava consolidando, provando o que Deus havia prometido,
através dessa manifestação, ele mostrou o seu agrupamento das 7 eras da igreja, as 7 estrelas que estavam em sua destra, e esses 7 anjos formaram aquela cabeleira branca, que quando o profeta menciona, ele disse que ali está a autoridade suprema. Outra hora vamos falar dessa autoridade suprema. Então, ali está eles. Formaram aquele rosto que está descrito dentro de Apocalipse capítulo 1, Jesus andando no meio dos 7 castiçais, com a sua cabeleira branca, suas barbas brancas. Amém? Amém. Mas então, até chegar a essa manifestação, o tempo dos 7 trovões, vamos relembrando, que o irmão Branco disse que os 7 trovões eram para ser revelado nos últimos dias. Então já entendemos que os últimos dias é a manifestação das eras, que são 2000 anos. 2000 anos são 2 dias para o Senhor, né? Que é os últimos dias. Porque esse é os últimos dias do Senhor Jesus para cá. São os 2000 anos finais, porque depois desses 2000 nós entraremos no 7º dia. 7º dia é descanso. Então entrará milênio, 1000 anos de paz com o Senhor. Então, nesse drama divino, nas 7 eras, nesses últimos dias, quando os selos são abertos, quando perguntaram para o irmão Brana se os trovões foram revelados, se os selos foram revelados, disso se tratava os trovões. Então nós sabemos, Cristo, o livro da vida, Apocalipse 5, o livro selado com 7 selos. Quando Cristo manifesta, ele morre no Calvário. O irmão Brana disse que ele dá a luz à sua igreja, ou seja, a incisão, a sua morte, a incisão, quando jorrou de seu lado água, sangue e espírito. E é assim que a vida nasce. Quando a criança nasce, rompe a bolsa, a água, sangue, e logo a vida, a criança chega. Então a noiva estava em Cristo. Então, enquanto o Cordeiro não sai do trono, essa noiva não pode ser manifestada. Então podemos entender que o nascimento do Senhor Jesus, como segundo Adão, ele veio da eternidade, ele veio do trono do Pai. Então agora ele está aqui na terra. Então a noiva está nele. A partir da sua morte e ressurreição, e ele ascende ao céu. Então nós vemos que já foi feita a incisão. Os judeus rejeitam e começa as 7 eras. Os irmãos têm entendido isso, né? Porque dizer que o Cordeiro saiu do trono em 1963, não tem escritura para isso. Não tem essa manifestação para com os gentios. A manifestação para com os gentios, que é chamada 7 eras, o profeta disse que é Deus em espírito, ou seja, é o Espírito Santo, através das eras da igreja, manifestando o ministério de Filho de Deus. Filho de Deus é Salvador, ele é o nosso Redentor parente, ele é o nosso Cordeiro, ele é também o nosso Rei, ele é tudo estava nele. Então toda a Escritura tem que desenrolar-se por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada fora. Hoje há tantas atribuições ao ministério. Não desrespeitamos o ministério do irmão Brana, nós amamos, porque Deus prometeu revelar-se através da voz do 7º anjo. Deus revelou-se
a si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Na voz do sétimo anjo, ele revelou-se a sua palavra, porque a palavra de Deus sempre vem aos profetas. Por isso a expressão do profeta, o sétimo anjo está na terra no dia da sua vinda. Por que o sétimo anjo está na terra no dia da vinda do Senhor? Qual é a vinda e é a promessa que nós temos para esses dias? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, o que é isso? Irmão Brana disse, a vinda do Filho do Homem sempre é Deus em seus profetas. Filho do homem é aquele a quem a palavra de Deus vem. Deus chamou Ezequiel, os seus profetas, filho do homem. Então, quando o Senhor Jesus disse, assim será a vinda do Filho do homem, ele estava dizendo da vinda deste profeta. A palavra de Deus vem ao profeta. Então, se não tivéssemos o sétimo anjo na terra para revelar esta mensagem, ela não seria revelada. E Deus prometeu revelá-la na voz do sétimo anjo. Você está entendendo no ministério? Todo aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. Então nós vamos fazer do nosso precioso irmão Brana além do que Deus destinou a ele. A Bíblia destinou que ele seria um profeta e revelaria os mistérios de Deus. E então está havendo muita confusão acerca deste ministério. Então, o Filho do Homem, o sétimo anjo, o profeta Elias, tudo a mesma coisa, falando do ministério de Deus na terra, Deus usando o homem para pregar o Evangelho. Irmãos, entram doutrinas de várias maneiras. Nós encontramos o irmão Brana dizendo sobre a ordem da igreja, para que sempre toque a fita, a ordem da igreja, que as pessoas possam entrar na igreja e saber a ordem, estar quietinho, não conversar dentro da igreja e coisas. Eu estava averiguando as mensagens, nós não encontramos uma que o irmão Brana disse que nós temos que colocar a fita dele dentro do tabernáculo e ouvir. Se fosse assim, ele não precisaria dizer, diga o que as fitas disse. Ele diria, põe as fitas e fiquem quietos e ouça. Mas ele, diga o que as fitas disse. Eu creio nas mensagens. Nela está a fé de rapto para todo filho de Deus, pré-ordenados para o rapto. Precisamos ouvir. Você não sabe ler? Ouça a fita do irmão Brana. Ouça a fita, leia os livros. Então a doutrina aí que não estamos querendo ouvir e colocar na igreja as fitas do irmão Brana. O irmão Brana não ordenou isso. A Bíblia diz que o ministério são homens. Então Deus usou o homem Brana e Deus mandou o profeta armazenar o alimento para a igreja. Então o irmão Brana disse que Deus escolheu usar o homem. Então ainda é a maneira de Deus. E os homens têm os seus pensamentos e sempre querem pôr pensamentos sobre os outros, né? Que Deus ajude a cada um a se posicionar com a mensagem. Precisamos do Espírito Santo para mostrar o que ele mostrou para o sétimo anjo. Caso contrário, nunca entenderemos. Sem o Espírito Santo será impossível. Então Deus manifestando, revelando o sétimo anjo estando na terra como um profeta a quem a palavra de Deus vem. Então na mensagem, a festa das trombetas,
o irmão Branham disse assim: a noiva conhecerá o seu noivo, que é a palavra revelada. Amém? A palavra revelada. Então, a maneira que Deus dá a se conhecer é revelando-se Ele mesmo em cada coração. Então, vamos repetir a Escritura, né? Que Deus não revela de outra maneira, mas é através do seu Espírito Santo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te mostrou isso? Bem-aventurado é você, irmão Barjonas. Quem mostra isso para você não é carne, não é sangue. Carne e sangue é doutrina humana, pensamentos humanos infiltrados na palavra de Deus. Não é isso que mostra para vocês, mas é o Pai que está no céu. Ele te revelou isso. Então Jesus exultou e disse: graças te dou, ó Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então é somente o Senhor, ninguém mais. Não tem homens capacitados, como disse o irmão Branham, não tem bispo, cardeal, pastor, não existe. É o Espírito Santo. É somente Ele que pode dar a conhecer-se a sua igreja da maneira simples e real, da maneira que Ele faz. Então, a manifestação de Deus através das 7 eras era Deus revelando-se, mostrando-se, dando a conhecer a sua igreja. Então Ele manifestou através de cada anjo. Cada um era um selo que estava selando este livro. Então Ele abriu o primeiro selo, era Paulo. Depois da abertura, esse selo passou a ser a voz de Deus. A voz de Deus é um trovão. Então Paulo, primeiro trovão. Terminou a era de Éfeso. Irmão Branham disse que Deus manda um mensageiro sempre no final da era. Que final da era? Paulo veio, foi levantado no final da era judaica, que era o início da era gentia. Então Irineu foi levantado no final da era de Éfeso. A partir de Irineu estava começando Esmirna. E assim, cada fim de cada era, Deus traz o seu mensageiro. Então, ao findar a era de Laodiceia, a noiva é arrebatada e o evangelho volta para os judeus. Amém? Então, os selos são abertos. Agora entra a revelação desses selos. Então, o 7º anjo, o trabalho dele é revelar esses mistérios. E que são esses mistérios? Deus manifestando-se através dos seus anjos, que foi um mistério de toda a Bíblia, do Novo Testamento, nada escrito sobre isso, e Deus manifestando-se. Mas quando chega a voz do 7º anjo, é a manifestação do 7º selo, que é o último selo, para revelar os outros 6 selos, no qual o mundo gentil não conheceu, nós não conhecíamos, e homem nenhum conhecerá, senão ler e for mostrado por Deus através da mensagem do 7º anjo. Então, no primeiro selo, no parágrafo 68, o irmão Branham disse assim: até isto chegar aquele último anjo. Então tivemos os 6, até chegar o último, que era William Branham. Até chegar aquele último anjo. Agora ele não tem nenhum determinado ministério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras.
todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Se você deseja ler isto, aí está, Apocalipse 10, do 1 até por volta do 4. Você obterá isto, correto? Veio. Ele toma um livro dos 7 selos e os rompe e os mostra ao 7º anjo, só para este. Os mistérios de Deus é o ministério do 7º anjo. Então, o que são os mistérios de Deus? O ministério do 7º anjo é mostrar estas coisas. Foi mostrada somente para ele. Então, se aparece algum outro dizendo que ele é a noiva, ele que recebe os mistérios, não é assim que o 7º anjo disse. Não é assim que a palavra de Deus diz. Não é verdade? Os mistérios foram dados para ser revelado conforme Deus disse. Que mistério? Concernente às revelações, os 7 trovões. Onde é que está os 7 trovões? Apocalipse 10, versículo 1 e 4. Me desculpa, 3º e 4. Então nós vemos no versículo 1 a descida do anjo forte. Anjo forte não é o irmão Brana. O irmão Brana disse: o anjo forte é Cristo. Vai Apocalipse 5. Anjo forte, está escrito lá Apocalipse 5, é Cristo. Apocalipse 10, anjo forte, é Cristo. Então, irmãos, não mova desse pensamento. Se algum herege, o pensamento contrário chegar a você, não, mas olha lá, vamos ler lá. Não, leia direitinho que você vai entender. O irmão Brana disse que o anjo forte é Cristo. Cristo é o anjo do pacto. É o anjo que veio para Israel, entre a lei e a graça. Então ele está ali, ele é o anjo do pacto. Agora ele está trazendo um novo pacto, tirando da lei e mostrando-se e revelando graça. Esse é o anjo forte. Quando é que ele fez isso? Quando é que ele se mostrou? Deus se mostrando como anjo forte, como a pedra que clama graça, graça. Estava ele ali, o anjo forte. Quando é que Jesus pisou na terra? A Bíblia diz que o anjo forte pisou na terra. E se você me disser que o anjo forte é o 7º anjo, e o 7º anjo pisou na terra, não, a Bíblia diz que é o anjo forte, não o 7º anjo. O 7º anjo está na terra no dia da sua vinda. Ai, glória! Só Deus pode nos ajudar, irmãos, a tirar uma confusão dessa. O anjo forte, ele estava na terra, é o mesmo cordeiro ele. Como cordeiro, ele morreu para nos salvar e redimir. Como anjo forte, ele estava declarando-se a Israel, o anjo do pacto. Ele morreu. Então a descrição de Apocalipse 10, versículo 1, ele está vestido de uma nuvem é a presença de Deus. Deus estava nele, Deus em seu templo. Ele tinha sobre si o arco celeste, ele morreu por nós, ele fez um pacto. O seu rosto é brilhante, ele é Deus. Seus olhos, ou suas pernas, coluna de fogo e pernas de bronze, ele está falando do juízo divino. O pecado da igreja caiu sobre ele. Então, quando a voz dele foi ouvida, ele proclamou o evangelho, ele foi morto, ele subiu. Então, Apocalipse, diz assim, deixa eu ler com os irmãos, nós precisamos destas coisas.
fiquem cravadas no nosso coração, pois esta é a palavra de Deus. Apocalipse 10. É bom os irmãos lerem, que você entende melhor olhando dentro do que está a Escritura. Então veja só, ele tinha, e viu outro anjo forte, vamos lá no versículo 1, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como fogo. Como fogo, irmão Branham fala que fogo fala de juízo. Você lembra do fogo consumir a oferenda, o cordeiro? Então ele fala de juízo, estava sobre ele. E tinha na mão o livrinho aberto, e pôs o pé direito no mar e o outro na terra, sobre a terra. O livrinho na mão, olha Apocalipse, capítulo 1, ele está com o livro na sua mão, mas você olha lá no nascimento, estava nele, quando ele estava na terra, mas ele é o livro da vida, e nas eras ele vem fazer isso. E clamou com grande voz, versículo 3, como quando brama o leão. Ele bramou, ele é a palavra pura, pregou o evangelho. E havendo clamado, temos aí uma vírgula. O que significa uma vírgula para nós? O irmão Léo antes pode responder. O que significa uma vírgula? É uma pequena pausa. É uma pausa, é um tempo. Então ele clamou, e então continua. Os 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes. Então, depois da sua morte e ressurreição, não começou as eras da igreja? As eras da igreja não são os trovões? Então, toda vez que o irmão Branham fala de Apocalipse 10, do 1 ao 7, ele está falando dos 7 trovões e não só dele. Ele está falando dos 7 mensageiros, porque Apocalipse 10 é o livro aberto, o livro selado de capítulo 5, com 7 selos. Aqui ele está aberto com 7 trovões, emitindo a sua voz. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Então ele está emitindo a sua voz. Então foi ouvida a voz dos 7 trovões, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. João está dizendo. Então o profeta disse que João sabia o que era esses 7 trovões. Amém? Eu vou parar a leitura, depois os irmãos prosseguem lendo. Então foi ouvido, mas foi dito para João: não escreva, porque no dia da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então agora no 7º anjo, os mistérios destinados, já endereçados por Deus, escrito em sua palavra, que viria para o 7º anjo. Os homens deviam ter bom senso e não dar ouvido a homens, mas tem que haver espíritos ministradores, anjos que transfiguram-se em anjos de luz, disse Paulo. Anjo de luz, aparência de luz, aparência de que o evangelho dele está certo. Aleluia. Os mistérios de Deus é unicamente o ministério do 7º anjo, é revelar isso. Agora nós acabamos de passar pelas eras da igreja, mesmo a história prova isso. Isto é a mensagem do anjo da última igreja, correto? Revela todos os mistérios passados, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Isso é para suceder, recordem, nos dias do 7º anjo. O seu som sai, ecoa a trombeta. Ele é o consumador dos mistérios. Então tudo que é mistério é para ser revelado, é o consumador, não tem mais ninguém depois dele. Ele consumou.
Então o irmão Branham podia dizer na hora da sua morte: tudo está consumado. Porque o que Deus havia de fazer na voz dele, tudo foi feito. E Deus prometeu que seria tudo na voz do sétimo anjo. É o sétimo anjo, o revelador dos mistérios? É o Espírito Santo. Mas é o sétimo anjo os mistérios? Não. O mistério é Deus. É Deus se revelando. É Deus se mostrando. É Deus dando a conhecer. É Deus manifestando os 7 anjos. Então, irmão Branham, ele não veio interpretar a pirâmide. Ele faz parte da interpretação. Então, dentro desses 7 atores, ele é o sétimo, que interpreta a 7ª era e revela as outras. Mas as outras eras, cada um foi a interpretação de Deus. Cada anjo. Então você pode tomar no 7º selo que o profeta diz assim: agora a terceira, falando a puxada, né? Veio do oeste, movendo rapidamente à frente com grande, incrível velocidade. Eles me levantaram. Isto estava voltando para o leste, com o mistério dos 7 selos, exatamente como foi dito no sonho do irmão Júnior Jackson, que o Senhor me permitiu interpretar lá. No interior daquela pedra havia pedra branca sobre a qual nada estava escrito. Essa é a razão porque eu tive que ir para o oeste, para pôr em contato com a mensagem destes anjos, para voltar aqui, para revelá-la à igreja. Lembre-se, eu disse, as próximas coisas que acontecerem serão aqui na igreja. Então o irmão Branham está mostrando, falando, relatando, que os anjos o elevaram. Então lá vieram os anjos da eternidade, e o 7º anjo terreno estava aqui. Ele foi levado para lá. Por que ele foi levado? O irmão Branham disse que os anjos formam uma pirâmide, e o irmão Branham disse que a pirâmide é a noiva. Então ali está o representante de cada era. Cada um dos anjos, cada um deles é o selo, disse o irmão Branham, 1 de 1 milhão, parágrafo 21 ao 23 por ali. Então esses 7 anjos, 7 personagens, que agora jaz no Senhor. Você lê aqui no 7º selo, o irmão Branham diz que o Espírito Santo os trouxeram. Ele os trouxeram, mas o profeta foi elevado lá. Então ele continua no parágrafo 406, 7º selo, o profeta diz assim: lembre-se, na pirâmide, onde a misteriosa rocha branca, sobre a qual nada é escrito, os anjos me elevaram para dentro dessa pirâmide, formada pelos mesmos. Quem formava a pirâmide? Os anjos, formados pelos mesmos. Os mistérios de Deus, dado a conhecer somente a eles. A quem foi dado a conhecer os mistérios de Deus? Nas 7 eras. Aos 7 anjos. E cada um manifestou em sua era, arrebanhando parte da noiva. Por isso a noiva, ela é as 7 eras. Não havia nada escrito das 7 eras, porque é o Novo Testamento. Por isso a pedra branca, dentro da pirâmide, Cristo, não estava nada escrito o que ele ia fazer dentro dessas 7 eras. Mas então aos anjos, os mistérios de Deus dado a conhecer somente a eles. E agora, aqueles anjos eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide. Amém? Quem veio interpretar a pirâmide? Os mensageiros. Cada um na sua era, interpretando a sua parte. E aqui Deus reúne todos os mistérios e entrega para o 7º anjo e é mostrado para a noiva. Então o ministério do 7º anjo é
revelar os mistérios. Amém? Poderíamos passar horas agora, né? Falando destas coisas. Mas nós vamos deixar só assim. Outra hora nós vamos relembrar este assunto, vamos pegar mais parágrafos, né? Na mensagem à brecha, 212 ou 215 ou 214, o profeta diz assim: eu quero deixar isso aqui. E recordem, isto vem na sétima era da igreja. O que é a revelação dos mistérios? Isso vem na sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos, quer dizer, mostrados. Seria mostrado na voz do sétimo anjo. Agora vejam bem de perto. Isso é algo que você deve apanhar. Agora ele tinha feito sua obra de mediação, fazendo intercessões pelo crente. Depois de 2000 anos, um cordeiro, agora ele está se movendo da eternidade para tomar o título de propriedade, romper os selos e revelar os mistérios. Quando é isso? No fim do tempo. Quando é o fim do tempo? De Jesus para cá. Então precisamos entender, falar, irmão, mas aí, o cordeiro está movendo, o irmão Branco está mostrando, o cordeiro movendo da eternidade, se tornando homem, com título de propriedade para romper os 7 selos, que são os 7 mensageiros para as 7 eras. Amém? E revelar os mistérios. Quando isso? No fim do tempo. Você quer para hoje? Então hoje seria revelado na voz do sétimo anjo. Você apanhou isto? Correto. Vamos prosseguir então. Agora, rompe os selos, solta todos os mistérios para eles, para o sétimo anjo, cuja mensagem é para revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus nestes 7 selos. Veio? Isso é o que ele disse aqui. Todos os mistérios nestes 7 selos. Não é no sétimo anjo, nos 7 selos. Os 7 selos se trata de cada personagem, de cada anjo, cada indivíduo que Deus destinou para a igreja gentia. Mas ao final de tudo isso, ele mostraria esses mistérios e as manifestações de todos estes anjos através do sétimo anjo. Ele é o consumador dos mistérios. O ministério dele, o mistério de Deus é o ministério do sétimo anjo. Então nele, o ministério do sétimo anjo é simplesmente a graça de Deus e mostrar Deus para nós, por meio da palavra. Não Deus se tornando carne, outra vez, ele se tornou carne em Jesus. Agora Deus em carne humana é o Espírito Santo, tanto nos mensageiros como na sua igreja. Amém? Então a palavra de Deus vem a nós. Então podemos usufruir do que foi dito, que o Senhor Jesus disse: porventura não foi chamado deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus? Assim é os profetas, e assim são os filhos e as filhas de Deus. É isso que nos faz filhos de Deus, é a palavra de Deus em nós, vivificada pelo Espírito Santo. É isso que nos faz filhos de Deus. Se é o Espírito Santo em nós, então somos filhos e filhas de Deus. Ou somos Jesus Cristo, ou somos ungidos. Aí como você olhar a Bíblia chama você, então você vê, você enquadrado dentro dessa palavra. Amém? Porque você está nele. O seu nome foi escrito no livro da vida. Deus precisa escrever? Não, você foi criado em Jesus. Ele é o livro da vida. A vida que está nele está em você. Isso é livro da vida. Você foi escrito, é uma parábola. É porque Deus nos fez lá. Amém? Você crê que isso é a verdade? Deus te abençoe. Querido Pai Celestial,
no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta hora, a manifestação dos seus mistérios. Como o Senhor disse através de Paulo, aquilo que esteve em oculto em todos os séculos, mas foi feito a conhecer aos santos nesses últimos dias, que é o grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Pai, manifeste a sua graça, o seu amor, que isso venha tirar todo o nosso desejo carnal, toda ligação que há com o mundo e coisas, Pai. Sabemos que isso é um atrapalho para cada um de nós. Queremos ser libertados e repudiar tudo aquilo que a carne oferece. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Sela-nos com teu Espírito Santo e aceita nossa gratidão por tudo quanto tem feito por nós, Pai. Muito obrigado. Leva teus filhos descansados para casa e que amanhã possamos estar aqui te glorificando mais um pouquinho, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz e até amanhã, se Deus quiser.